Bom, gente, então é um prazer muito grande estar aqui falando para vocês sobre este assunto, do qual eu não sou expert, mas me considero um curioso. Do ponto de vista histórico, a nossa conexão com o NUTEDS ela é muito antiga. O Dr. Luiz Roberto talvez tenha sido um dos primeiros a fazer a primeira transmissão de autópsia por teleconferência alguns anos atrás, né, professor Luiz? Ele deve lembrar disso, inclusive com a Universidade de São Paulo e o professor Chau. E a palestra inicial da jornada de vocês, que foi feita pelo professor Sabatini, me trouxe a lembrança de como é importante um curso de formação para docentes, que foi o curso de formação em fisiologia, lá que o professor relembrou, lá em Ribeirão Preto, que eu também fiz. Mas a nossa conversa de hoje é sobre algoritmos e inteligência artificial na área da saúde. Especificamente, eu vou centrar na área em que eu trabalho, que é a patologia forense e a ética e a bioética. Ok? Todos estão me ouvindo bem? Estamos sim, professor. Bom, então, vou tentar passar os slides aqui. Se eu não conseguir, vocês, por favor, passem por aí. Algoritmos, eles oferecem ferramentas aos sistemas de saúde para resolver diferentes situações práticas do dia a dia. Quando a gente fala em algoritmo, a gente faz uma associação direta entre algoritmos e computadores e entre redes sociais digitais. Cada vez que a gente usa o nosso telefone celular e que faz uma consulta, qualquer que seja ela, na realidade, a gente já está participando do que seria o algoritmo. Assim, esses algoritmos ajudam em várias etapas da nossa vida e também, hoje, muito mais frequentemente, ajudam na tomada de decisão em saúde. Eles ajudam também no planejamento e na execução de medidas clínicas e assistenciais. Mas o que é que seriam os algoritmos? Bom, algoritmos, eles são como caminhos ou passos que devem ser seguidos para a gente executar numa sequência lógica uma busca de um resultado. Então, só tem sentido falar em algoritmo quando a gente está procurando uma solução para algum problema. Então, na prática, na vida, a gente usa um algoritmo quando precisa solucionar qualquer problema. Na área da saúde, a gente vai usar um algoritmo para perguntar, por exemplo, se uma dada doença vai ter um pior prognóstico. Mas também a gente intuitivamente usa um algoritmo quando a gente vai atravessar uma rua, por exemplo. A gente segue passos, aperta primeiro aquele botão para liberar o sinal, depois a gente espera que o sinal abra, em seguida a gente atravessa a rua. Então, assim, como é que eu faço para preparar um bolo? Quando eu vou preparar um bolo, eu tenho que ter os ingredientes, mas tenho que seguir passos. E essas etapas correspondem, assim, grosseiramente, ao que a gente entende por algoritmo. Quando a gente vai entrar num carro, a gente também segue passos, ok? Então, algoritmos, de uma maneira bem simplificada, a gente nem nota, mas a gente aplica o tempo inteiro. A gente aplica no cotidiano. Então, quando a gente se levanta pela manhã, a gente segue alguns passos lógicos até a gente estar pronto para ir ao trabalho, não é? Quando a gente liga um carro, que a gente vai colocar o carro para funcionar, quando a gente vai atravessar uma rua, mas do ponto de vista aplicado, quando a gente quer fazer um diagnóstico médico, a gente usa algoritmo, ok?
Então, o algoritmo ele é básico para desenvolver soluções em diferentes plataformas. Então, você pode usar um sistema que seja baseado na web, você pode usar em desktop, você pode usar em telefonia móvel, como foi bem lembrado na palestra que iniciou essa manhã de hoje. Algoritmos e máquinas inteligentes. Bom, diferentemente do cotidiano, onde a CPU é o nosso cérebro, a gente usa algoritmo como uma etapa preliminar da lógica de programação. Portanto, para os que querem empreender, por exemplo, neste campo, a primeira etapa é você entender que o algoritmo antecede a programação. Então, você vai ter que estudar, você vai ter que aprender e escolher um tipo de programação que vai ser a língua que a máquina vai entender. E existem várias. Só para dar um exemplo, uma que na internet é recomendada é JavaScript. Então, você faz o algoritmo, depois você aplica esse algoritmo e coloca numa máquina capaz de imitar decisões humanas. Assim, para dar instruções para a máquina, a gente precisa definir com antecipação as etapas que a gente vai seguir. É isso que a gente chama de algoritmo. Resumindo, então, o algoritmo é o quê? Na verdade, são aquelas sequências que a gente tem que percorrer para que se obtenha objetivamente um resultado. Então, você não vai fazer um algoritmo se você não tiver em mente um resultado, um objetivo, algo bem concreto. E não pode ser dúbio, né? Tem que ser uma coisa definida. Desse modo, eu sugiro para vocês escutarem um podcast que foi emitido pela Escola de Saúde Pública de Minas, que fez uma entrevista com o professor Alexandre Chiavegato Filho, que tem um laboratório de Big Data e análise preditiva em saúde da USP. Lá, esse podcast, o professor mostra como é que você obtém subsídios para abrir por exemplo, a economia numa situação da recente pandemia de Covid-19, um trabalho muito interessante. Então, o que é que os algoritmos fazem? Os algoritmos, eles aprendem a partir de dados sobre características dos pacientes. Eles permitem que se faça uma análise probabilística de se conseguir um diagnóstico positivo, ok? Além disso, os algoritmos, eles podem ajudar no estudo, por exemplo, que você queira fazer sobre grupos de risco de diagnóstico positivo para uma dada doença. No caso do grupo do professor Chiavegato, ele fez um estudo do risco de diagnóstico positivo para a Covid-19 e usou uma técnica que hoje é muito falada, que é a técnica de aprendizado de máquina, tendo como base de dados as informações obtidas a partir de exames de rotina já realizados nos hospitais. Então, os resultados preliminares desse estudo já estão publicados, né, no formato pré-print, vocês podem consultar e se aprofundar mais. E aí nós falamos de uma coisa que também vocês vão ouvir muito nos próximos anos, é o que a gente chama de aprendizado de máquina. Então, a inteligência artificial, nos próximos 5 anos, ela já vai fazer parte da nossa rotina. Por que isso? Porque ela é, como bem falou o professor Sabatini, uma nova revolução, ou, tirando o R, como ele costuma colocar nos slides dele, uma nova evolução. E essa evolução é uma evolução da máquina. Por definição, então, nós vamos chamar de inteligência artificial qualquer comportamento semelhante ao do ser humano que possa ser apresentado por uma máquina ou sistema. Então, computadores, eles podem ser programados para imitar o comportamento humano, usando dados extensivos de exemplos anteriores de comportamento semelhante, podendo distinguir espécies animais, por exemplo, entre um passarinho e um gato,
e até mesmo realizar atividades complexas como uma cirurgia. Muito bem. O segredo, então, da inteligência artificial é que, pela inteligência artificial, é possível uma máquina analisar grande quantidade de dados, resolvendo problemas por meio de aprendizado. Rigorosamente, tudo e qualquer coisa pode ser analisado. A inteligência artificial ela já faz parte da nossa vida e sua aplicação na área de saúde ela só tende a expandir-se nas mais variadas especialidades da medicina. Por exemplo, na minha, que é anatomia patológica e patologia forense. E também crescem cada vez mais os estudos sobre a aplicação desses conhecimentos na área de bioética e ética médica. Assim, existem basicamente dois tipos de inteligência artificial. Um que se baseia no que a gente chama de funcionalidade, que foi chamado de IA1, e aquela com base em recurso, que é a IA2. O tipo 1, por sua vez, ele é subdividido e, portanto, é uma máquina que consegue reagir, ou seja, existe a resposta dessa máquina, mas é uma máquina que não tem memória nem aprende com ações anteriores. E existe um outro tipo de máquina que obedece ao que a gente chama de funcionalidade ou teoria limitada, em que ela tem memória e usa informações anteriores, gente. Ela usa informações anteriores para tomar decisão. E geralmente é isso que nos interessa do ponto de vista de algoritmo, né? O algoritmo ajuda exatamente nessa tomada de decisão. Estão ainda em andamento, né, novos tipos de inteligência artificial, mas que, como já foi comentado na palestra que me antecedeu no primeiro dia, elas ainda não estão funcionantes, né? O que interessa para nós é um tipo de inteligência artificial que possa não apenas ter memória, que não apenas use informações anteriores, mas que ela possa treinar, aprender, entender e agir como um ser humano. Então, basicamente, no segundo tipo de inteligência artificial, a que se baseia em recursos, nós temos três tipos, dos quais o que está mais em voga atualmente é o que a gente chama de geral. Então, a inteligência artificial geral, ela treina, aprende, entende e age como um ser humano. Já aquela estreita combina memória reativa e ilimitada. Já existe uma que é parte do futuro, que é a chamada Super IA, né? A Super IA, ela realiza tarefa melhor que os humanos. E é possível, né? É possível que num futuro próximo ela já esteja funcionando. Isso tem trazido grandes discussões éticas e que não cabe agora, no momento, a gente comentar. Bom, então vamos entender que relação existe então entre inteligência artificial, o termo que a gente chama de machine learning e o termo que a gente chama de deep learning. Então, são conceitos que a gente vai ouvir cada vez mais frequentemente, na área da saúde também. Então, a inteligência artificial ela é um ramo da ciência da computação que busca simular a inteligência humana numa máquina. Então, os sistemas de inteligência artificial são regidos por algoritmos. Então, esse é um grande campo de desenvolvimento, que é o campo de desenvolvimento dos algoritmos. Logo, logo, nós vamos ter algoritmos para as mais diferentes situações na área da saúde. E hoje, algumas já estão sendo aplicadas. Na anatomia patológica, por exemplo, é possível
já se falar na criação de um diferente tipo de profissional na área da patologia e, portanto, vai haver uma subespecialidade na patologia que vai ser chamada de patologia computacional. Então, isso é uma novidade, mas já está começando a ser implementada. E esses sistemas de inteligência artificial, eles usam técnicas que são, por exemplo, Machine Learning é uma das técnicas e Deep Learning é outra das técnicas, para demonstrar comportamento inteligente. O que é que vai, então, caracterizar cada uma? Então, a Machine Learning é um processo através do qual os computadores desenvolvem o reconhecimento de padrões. Na área, por exemplo, nossa, isso já é feito num campo muito interessante, que é o chamado campo da imunologia, que todos vocês já conhecem, já fizeram cadeiras, já fizeram disciplinas. Existe esse reconhecimento de padrões de forma natural, né? Bom, essas machine learning também podem fazer e obter a capacidade de aprender de modo contínuo, ou seja, elas conseguem, a cada contato que ela tem com a informação, aprender com aquela informação e, melhor ainda, elas podem fazer previsões com base nos dados, principalmente um grande volume de dados, que fogem à capacidade humana de analisar. E podem fazer ajustes. E o mais interessante é que não precisam ser programadas para isso. Por quê? Porque ela tem a capacidade de aprender e gerir essa informação. Então, o que é que precisa para se construir um modelo de machine learning? Bom, a primeira coisa é você ter e preparar um conjunto de dados. E essa é a coisa mais simples, né? Então, a lógica é a seguinte: você vai ter uma entrada, né? Um input, você tem uma parte que você não sabe bem como funciona, mas você vai ter a saída, que é o resultado que você quer. Então, veja só, você tem que escolher um algoritmo para ser executado. Daí, um grande campo que vai se desenvolver a partir desses próximos anos é esse campo de construção de algoritmo. Você vai escolher um modelo de dados e você vai treinar esse seu algoritmo na máquina para ele criar o modelo que você quer, a solução. E aí, depois, você usa e melhora esse modelo. Esses são os passos iniciais e fundamentais para você construir um modelo de machine learning. Deep Learning é um subconjunto de machine learning. O que quer dizer o Deep Learning? Ele já é muito utilizado na prática atual. Em São Paulo já existem laboratórios que já fazem estudos e combinam redes neurais artificiais de várias camadas e treinamento com uso intenso de dados e de computação, que são inspirados no funcionamento do nosso cérebro. Daí o nome inteligência artificial, né? Porque se não fosse artificial, era a inteligência humana. A grande questão e essa questão é muito antiga, as máquinas, elas adquirirão capacidade de superar os humanos? Essa é uma questão ética importantíssima. E aí nós vamos em frente. Vamos agora, já pertinho de finalizar essa minha conversa, mostrar para vocês alguns trabalhos que mostram o envolvimento da inteligência artificial na área que eu milito, que é a anatomia patológica. Então, eu recomendo para vocês a leitura desse artigo de revisão, que é muito interessante, que trata da inteligência artificial e da patologia computacional. Esse é um artigo que está nessa revista de investigação de laboratório e é bastante atual, é do ano passado. E ela mostra que está surgindo uma nova especialidade dentro da patologia, portanto, ela chama de subespecialidade, que é a especialidade chamada de patologia computacional.
Nesse artigo, vocês vão encontrar pelo menos 69 artigos que já demonstram a aplicação prática dos algoritmos dentro da anatomia patológica. E também na área de patologia forense. Na patologia forense, já existem trabalhos mostrando que a inteligência artificial tem uma aplicabilidade enorme. Só para vocês terem ideia, esse trabalho aí, que está referenciado para vocês, da Leslie Sickles, é um trabalho que envolve a engenharia ontológica para investigações do cybercrime. Então, olha só, todas as áreas da saúde, elas vão estar envolvidas com inteligência artificial, aprendizado de máquina e deep learning. Não há escapatória. Esse é o caminho. E aí, quanto mais a gente conversar sobre essas coisas, quanto mais a gente divulgar sobre essas coisas, mais fácil vai ficando a gente entendê-las e mais fácil ainda aceitá-las. Esse trabalho aí sobre cybercrime e uso da inteligência artificial, ele é de 2020. E não poderia deixar de falar para vocês sobre a grande preocupação que hoje existe, que é com relação aos aspectos éticos da inteligência artificial, né? E dentre esses aspectos éticos, destaco aí 4 questões que são importantíssimas. E com o surgimento dessa disciplina de saúde digital, eu achei uma das grandes evoluções do nosso curso médico. Provavelmente ela extrapolará o nosso curso médico. É preciso, e aí já é uma sugestão que eu faço para o Dr. Luiz Roberto, que inclua dentro da programação desse curso os aspectos éticos da inteligência artificial, para que a gente tenha, então, uma cobertura, né, bem mais ampla sobre a questão da saúde digital. E aí eu coloquei 4 contextos que são fundamentais para a discussão ética. A questão da privacidade com a inteligência artificial, a questão da vigilância, os sistemas de vigilância, principalmente quando a gente fala em programas de saúde, planos de saúde, a gente tem que levar em conta também essa questão da vigilância. E os algoritmos, pessoal, eles são feitos por pessoas. E como eles são feitos por pessoas e não por máquinas, eles carregam dentro de si todas aquelas condições objetivas a que as pessoas estão submetidas. E, portanto, essa é uma questão grave, seríssima, que é a possibilidade de que a aplicação desses algoritmos possa trazer viés ou discriminação. E, finalmente, o julgamento humano. Será que a máquina ela vai conseguir fazer o julgamento humano, a máquina inteligente? É uma reflexão e uma provocação que fica para todos vocês. Eu, então, encerro essa apresentação, agradeço a possibilidade que me deram de falar um pouco sobre isso, mesmo sendo um apedeuta de informática, mas me parece que, como essa questão é muito importante para todos e toda a sociedade, como cidadão, gostaria de me inserir também nessa discussão. Portanto, agradeço o convite que me foi feito, inicialmente pelo Juan e confirmado pelo professor Luiz Roberto, e vamos continuar estudando e discutindo esse tema. Tal é a relevância dele. Muito obrigado a todos. Tenham um bom sábado. Obrigado. A gente que agradece a sua participação, Eu professor. queria deixar só como uma lembrança para vocês, no finalzinho, um texto que é livre, que é um PDF livre, de Bernd Carstenstall,
que vocês podem baixar, ele tem mais ou menos 128 páginas, que é uma análise da inteligência artificial para um melhor futuro. É uma análise dos aspectos éticos e legais da inteligência artificial no cuidado com a saúde. E esse trabalho ele é livre, vocês podem conseguir baixar e está aí à vontade. Bom, desculpe, e era só isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Excelente jornada. Parabéns. A gente agradece a sua participação, professor, ter aceitado o nosso convite. E, sem sombra de dúvidas, é uma temática importantíssima de ser discutida. Afinal, a utilização dos algoritmos pode facilitar o dia a dia dos profissionais da saúde, principalmente no que tange monitorar os registros eletrônicos de pacientes em tempo real. E foi ministrado com maestria pelo senhor. Então, nós vamos dar espaço agora para sanar algumas dúvidas que foram colocadas no nosso chat. A primeira dela é o que explica uma certa resistência da universidade em incluir a tecnologia como programação dentro das salas de aula? A minha resposta é simples. Primeiro, é a questão da ignorância da importância do tema. Quanto mais demorar, nós seremos atropelados pela tecnologia. Ninguém consegue controlar o avanço da tecnologia em todos os campos do conhecimento humano. Não existe como você controlar. Então, o primeiro aspecto é isso. O segundo aspecto é que realmente existe um envolvimento de custos no ponto de vista inicial para esse tipo de implementação. Mas a gente sabe que ao longo do uso e ao longo da aplicação, esse custo ele é dissolvido, ele diminui. Vocês podem entender, por exemplo, que hoje, era naquela época, na época que eu vivi, era muito difícil uma pessoa conseguir uma linha telefônica. Para você conseguir uma linha telefônica, você tinha que fazer um trabalho imenso. Hoje, cada pessoa consegue ter mais de um telefone celular. E você está em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Então, essa falta de visão de que nós estamos conectados com o mundo leva a esse tipo de percepção. Então, me parece que existe uma questão política, uma questão de opção política, e existe também uma questão de custo, e existe uma questão de ignorância no sentido de não conhecer ou desconhecer. Acho que são esses três aspectos que eu me lembro assim agora, mas o Luiz deve ter muito mais argumentos do que eu. Posso falar, Jair? Pode sim, professor. Na realidade, professor, você acertou, acho que no primeiro elemento, que é o desconhecimento, né? Esse aspecto relacionado ao pouco conhecimento, mas você acerta também quando você diz isso. Quer dizer, eu me lembro quando eu estava fazendo o meu mestrado, como eu sofri para conseguir arranjar uma linha telefônica lá na cidade de Botucatu. Eu me lembro quando eu estava fazendo residência, como eu sofri para conseguir uma linha telefônica no apartamento que eu morava, né? E hoje a gente se dá o luxo de ter um telefone. E também como vai mudando o padrão. Em determinado momento eu percebi que ter uma linha telefônica convencional aqui em casa, ter um telefone ali, ficava mais tempo parado, porque eu usava era o celular para quase tudo. Então, para que eu vou ter uma linha convencional aqui, né? Enfim, tem uma frase do professor Daniel Sigulin que ele diz o seguinte: rapaz, olha, a gente não briga com tecnologia. A gente procura ver onde é que a gente aplica a tecnologia da forma que seja mais rentável ou mais adequada e mais produtiva para a gente. Porque o que as tecnologias hoje fazem é lhe tirar da condição de um consumidor passivo, mas que você possa dizer, bom, se está todo mundo falando de mim, eu não posso proibir, mas eu também posso vender a minha versão. É uma mudança de paradigma bem interessante, não é isso? E assim, eu fico muito feliz, porque quando a gente tem um evento desse, que a gente, apesar de fazer tanta divulgação, tem pouca participação dos docentes e dos discentes,
apesar da gente ter feito tanta propagação, tanta divulgação e tudo, mas a gente vê ao mesmo lado a qualidade das apresentações. A gente diz, rapaz, olha, na realidade, nós temos aqui um tesouro, e esse tesouro, ao pouco, vai ser descoberto. Né? Cada palestra dessa aqui, como a sua, por exemplo, professor, pode virar um objeto de aprendizagem. E amanhã, o senhor poderá divulgar e utilizar isso numa disciplina que o senhor for dar. A gente pode amanhã, na disciplina obrigatória, né, utilizar para que a gente possa fazer uma aula dialogada, está compreendendo? Enfim, a gente pode utilizar isso de várias formas, porque nós estamos, né, em plena vigência da chamada transformação digital. E essa transformação digital, ela muda as regras de negócio. Não adianta a gente ficar brigando e debatendo com os dinossauros que não querem mudar por causa da tradição, do papel, o cheiro do papel. Quer dizer, na realidade, o que você precisa despertar nas pessoas é o interesse pela leitura. Você vai ler no suporte de papel, no suporte digital, ou você vai complementar, isso é relevante, isso perdeu o sentido de estar discutindo, é perder tempo estar discutindo uma bobagem dessa. O importante é você estimular a leitura. Tem pessoas que sempre vão se adaptar mais a um tipo, outra coisa. Tem um escritor muito importante, ele diz assim, olha, não contem com o fim do livro. O livro, no formato tradicional, não vai se acabar nunca. Mas nós vamos ter possibilidade de ter livros, está compreendendo, em suporte digital, livros até que a gente fica com felicidade de encontrar no suporte digital, porque é um livro que já não existe mais, não tem mais edição, e você não tem acesso à biblioteca onde existe um volume, um exemplar. Né? Então, muito obrigado. As suas considerações sobre inteligência artificial e sobre algoritmo foram muito apropriadas, tá certo? Eu acho que o senhor não está mais na fase de apenas um apedeuta, sabe? Você já superou essa. Mas fazia tempo que eu não ouvi esse termo, até nisso sua apresentação foi muito importante. Muito obrigado. E também agradecer aí a Maria Jaine, que se ouve muito bem, porque essa jornada, professor, tem inclusive também uma finalidade que é de permitir que os nossos alunos de graduação exerçam as funções, está compreendendo, de moderação, de apoio, né, para que eles possam desenvolver expertise prática, está compreendendo, com esse tipo de linguagem, né, e de atuação no mundo digital, de tal forma que eles possam usar isso amanhã com muita tranquilidade. Né? Tem mais sentido hoje você estar achando que só vai fazer alguma revisão dos seus conceitos, alguma atualização dos seus conceitos quando for um congresso, tá certo? Tenha santa paciência, né? E hoje os congressos estão cada vez mais entrando, né, na fase híbrida, ou seja, tem congresso que você diz, olha, está aqui esse congresso assim, mas se você quiser assistir uma parte do congresso virtual, é permitido, né? Se você quiser viajar, está compreendendo? E aproveitar para fazer um pouco de turismo, uma parte do congresso, ele estará gravado, que você pode dizer, bom, eu fui lá, fiz minha viagem, etc., não pude assistir uma palestra tal, porque era de manhã eu queria fazer um pouco de turismo. Quando eu voltar à tarde, eu posso entrar na internet e aquela parte da manhã eu vou assistir, eu vou até gravar, eu vou colocar, ou vai estar gravado para eu baixar e assistir quando eu tiver. Né? Ou seja, nós vivemos num mundo em que há uma enorme diversidade de possibilidades. E você tem o direito de planejar a maneira como você vai ter a sua participação. Isso se chama independência, isso se chama autonomia. Né? Portanto, muito obrigado pelas suas contribuições e, olhe, a sua sugestão para a disciplina está aceita e o senhor está convidado, viu, para participar. Agradeço. Um abraço grande. Obrigado, Sabrina. Bom, se tiver algumas perguntas lá no YouTube, por favor. Pronto, a gente tem mais uma pergunta. O Douglas pergunta: existem já projetos de criação de androide de seres humanos? Existem robôs japoneses, mas eles possuem inteligência limitada. Mas está próxima a criação de androides com inteligência avançada? Excelente a pergunta e é muito
provocativo, né? Na realidade, existe uma ideia que está surgindo, que é uma bioética do transhumano. A bioética do transhumano se encaixa exatamente nesse contexto da pergunta que foi feita. Então, isto significa que provavelmente já existem experimentações nesse campo e nesse rumo, exatamente pensando nessa possibilidade da superação do homem pela máquina. Essa era uma dos medos que aquele físico, Stephen Hawking, vocês devem ter ouvido falar nele, ele morria de medo da inteligência artificial. E por quê? Ele explicitou isso aí. Ele morria de medo porque embora ele fosse ele usava a inteligência artificial, né? Por causa da deficiência física dele. Mas ele disse que tinha medo porque tinha certeza de que ela logo, logo superaria o ser humano. E ele não saberia como controlar. E aí, nessas máquinas inteligentes, que esse foi o começo, né? Nós estamos vivendo aquela área, o momento da infância da inteligência artificial. Como isto vai ser, a gente não tem nenhum poder de bola de cristal, mas eu acho e eu concordo com o Stephen Hawking. Ela vai crescer muito e é possível que a gente chegue nesse momento da pergunta aí. Mas acho que o Luiz deve ter mais informações do que eu sobre isso, que ele está ligado com os avanços aí da tecnologia. Eu tenho lido muito sobre o transhumanismo, né? E é exatamente você superar uma série de problemas que fará isso deixando aspectos biológicos submetidos ao desenvolvimento tecnológico, né? Agora, preciso lembrar que sem nós pensarmos, e por isso que precisa o envolvimento do profissional de saúde, o envolvimento do profissional médico com isso, para que a gente possa sempre pautar a utilização da tecnologia pelo caminho, tá certo? Do humanismo tecnológico e não do tecnopólio, que é a sujeição, tá compreendendo, da ética à tecnologia. Porque quando você pensa em modelos de negócio, sempre vai aparecer alguém que vê na oportunidade de fazer o negócio conseguir alguma vantagem, algum lucro, algum domínio, e não pensar no todo. Por isso é tão importante, quando a gente olha a proposta da Organização Mundial de Saúde, de colocar tudo isso debaixo de um termo guarda-chuva, chamado saúde digital, para começar a evitar o tribalismo, os grupinhos, aqueles grupinhos ali que acham que a melhor denominação é essa e eu é que vou ter toda a vantagem. Se você pensa em humanizar a tecnologia, você então tem que pensar que a tecnologia, tá certo? Por mais avançada que seja, se ela não for avaliada à luz da filosofia moral, da ética, ela pode trazer prejuízos, ela pode trazer grandes problemas, né? E não precisa falar isso com muito esforço para buscar um exemplo, porque todas as guerras utilizaram tecnologia, né, no sentido de destruição. Né? Todas as guerras. Né? Você pode usar o domínio que se tem sobre o átomo para produzir energia pura, barata, e pode usar para fazer uma arma que virtualmente tem o poder de destruir a humanidade inteira. O que é que faz você não chegar pelo lado, né, negativo da coisa? É a consciência ética. É o respeito pela condição do ser humano, o respeito pela vida. E esse respeito hoje, ele precisa ser cada vez mais ensinado. E nós, médicos, estamos numa condição singular, que é a condição
e temos que ser solidários com o sofrimento humano. Aliás, nós profissionais de saúde como um todo, nós somos solidários com a dor, nós somos solidários com o sofrimento, nós somos solidários com as condições da enfermidade que deixam o ser humano desabrigado. Nós temos que ter solidários com a fome, né? Então, essa discussão política toda que nós estamos passando aí, tudo, tem determinado momento que eu fico até um pouco, embrulhado com isso. O que nós precisamos pensar naquilo que está humanizando o nosso ensino. Então, a saúde tem muito a ganhar com a tecnologia. O transhumanismo, não tenha dúvida, porque hoje nós já temos coisas que são absolutamente fáceis de entender. Você tem um sensor que mede a sua glicemia e permite você ver no seu celular e monitorizar a sua glicemia, rapaz, isso é uma coisa fantástica. Não é porque uma picadinha no dedo vai doer, não. É pela praticidade. Você dá uma picada no dedo, faz sua glicemia ali pelo método tradicional, né? Onde é que você vai anotar isso? No papel, né? Quando você quer resgatar, se você tiver isso automaticamente resgatado e colocado no seu prontuário eletrônico, depois você pode dizer qual é o gráfico aqui da glicemia desse paciente e ver isso com uma tremenda facilidade. Quer dizer que isso não é progresso, que isso não é importante? Mas isso não é uma coisa para a gente deixar na mão de qualquer pessoa. Isso é uma coisa que nós, médicos, precisamos nos envolver com isso, né? Pode dizer, inclusive, assim, olha, os limites éticos estão sendo observados, né? Telemedicina, telesaúde, quais são os limites éticos? Eu gostaria que alguém atendesse a minha pessoa, ou um parente da minha família, do jeito que está sendo feito, sem respeito à proteção dos dados dos pacientes. Nós estamos ensinando os nossos alunos a criarem consciência ética e espírito crítico, né? Então, veja, não é pensar no transhumanismo como a ciência, né, do Beelzebub, não. É pensar que é responsabilidade nossa, responsabilidade social nossa, dizer para onde esse transhumanismo vai se encaminhar. Bom, esse é o meu pensamento. Mas é bom que a gente esteja discutindo isso aqui, professor. Pronto. As perguntas foram respondidas com maestria. E o Biologia 365, que é o Douglas, que fez a pergunta anterior, ele complementou dizendo que estava fazendo a tese do doutorado dele e não tinha livro no Brasil. Em menos de 5 minutos, ele conseguiu e tudo bem, um propósito, e é uma tecnologia que vem a ajudar bastante. E nós não temos nenhuma pergunta, somente elogios para a palestra. Todo mundo dizendo que foi bastante proveitosa, agradecendo a presença do senhor. E, em nome da Liga e de todos os envolvidos, eu queria agradecer novamente o aceite ao convite para participar da nossa jornada, professor. E é um prazer inenarrável tê-lo aqui presenciar a tamanha demonstração de conhecimento e de didática que o senhor sempre nos possibilita. E, novamente, muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Luiz. Obrigado, Jaine, né? Jaine? Isso, professor. Obrigado.